Bom, nessa primeira parte, nós vamos fazer essa resolução dos exercícios dados como exemplo no livro. Então, eu creio que são 5 exercícios, nós vamos resolver eles de forma talvez mais detalhada. E em seguida, eu escolhi alguns exercícios e vou escolhendo ao longo da aula e vamos resolvendo. Bom, esse primeiro, que é o exemplo 2.1, ele está associado com a adição de vetores. Ele diz o seguinte: um anel em forma de D é costurado em uma mochila para prender objetos do lado de fora da mochila. Se o anel tem 3 cordas amarradas a ele e as cordas suportam as forças mostradas, determine a força resultante aplicada no anel em D pelas cordas, expressando o resultado como um vetor. Basicamente a pergunta é: qual é a força resultante nesse anel? É muito lógico que a força resultante é exatamente o que eu escrevi aqui. A soma das forças, que são a soma dos vetores F1, F2 e F3. E eles não estão na mesma direção. Então o que acontece? Você não pode somar de forma numérica, algébrica, cada um deles. Então a gente precisa determinar primeiro qual é a direção. Na verdade, a direção já está dada. Qual é o sentido das forças que atuam e, a partir disso, fazer os devidos ajustes matemáticos para conseguir fazer esse cálculo. Então observem que essa caixa tende a puxar tudo para baixo. Quer dizer que as cordas que estão suportando essa estrutura, elas precisam atuar no sentido contrário. Embora não seja um exercício de equilíbrio, mas por lógica, isso aqui requer um equilíbrio, né? Isso não pode se mexer, ele precisa estar estável. Então, a partir disso, eu tenho que, provavelmente, o sentido de atuação das forças é para fora, é externo. Então, com isso, eu já tenho mais ou menos uma definição. Como esse primeiro exercício ele não está associado com a, a determinação dessa força por coordenadas, nós precisamos usar as intensidades. Então, observem que eu tenho um vetor F1 que ele é horizontal. Eu tenho um vetor F2 que tem 30 graus. E eu tenho um vetor F3 que ele faz 60 graus com a vertical, né? Deixa eu descer isso aqui para cá. Então eu tenho um outro vetor que ele faz 60 graus com a vertical. Daria mais ou menos aqui. A partir disso, ó, observem que eu coloquei cada um na ponta cauda. Então o vetor F1 tá ligado à cauda do F2, está ligado à cauda do F3. E aí eu vou escrever cada um aqui. F1, F2 e F3. E o que eu quero descobrir é qual é a força resultante. Então, basicamente, eu vou ligar esses vetores. Então, a minha força resultante é o roxo. Porém, o que a gente viu aqui, né, é a soma de vetores 2 a 2. Eu não consigo somar 3 de uma vez nesse formato. Então, a partir disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar em 2 forças resultantes, uma força resultante total e uma parcial. Essa força resultante parcial vai ser a soma de F1 com F2, que eu vou desenhar aqui de laranja. Não, laranja não, verde, para ficar bem diferenciado. Então, esse triângulo aqui de baixo, ele vai ser... Deixa eu ver se eu consigo separar ele. Então, esse triângulo aqui vai ser o primeiro que eu vou calcular. E ele tem essa força resultante aqui que eu vou chamar de força resultante 1. Ok? Qual o objetivo disso?
O meu objetivo é conseguir determinar esse vetor força resultante 1, para a partir disso fazer o cálculo da 1 com a 3 e obter a força resultante total. Então o que a gente vê? A gente precisa fazer de forma parcelada esse tipo de cálculo. Bom, visto isso, nosso primeiro objetivo é calcular a força resultante de 1 com 2. O que é fácil aqui é que esse ângulo aqui é 30 graus, né? Isso foi dado aqui. Esse é o F, ou melhor, não esse ângulo é 30 graus. O ângulo externo é 30 graus. Esse ângulo aqui é 30 graus. Por quê? Aqui eu tenho F1 horizontal e F2 faz 30 graus com a horizontal. Então, quer dizer, esse é F2. Então, a partir disso, eu sei que esse ângulo aqui é 30 graus. Então, aqui é F1, aqui é F2. A partir disso, eu sei qual é o ângulo formado aqui dentro, né? Se o ângulo externo é 30 graus, o ângulo interno vai ser 150. Eu vou tentar aumentar essa figura. Eu acho que ela está pequena. Pronto. Assim fica melhor. Então eu tenho aqui um ângulo de 30, né? Que é esse ângulo de F2 com a horizontal. Como F1 é horizontal, então esse aqui é o suplemento. Então eu tenho aqui 150. A partir disso, eu consigo calcular pela lei dos cossenos, ó, que está logo aqui em cima. Então, a partir dessa lei dos cossenos, eu já consigo calcular a resultante 1. Né? Quanto que vai dar isso? A resultante 1 eu não sei. Né? Ela ao quadrado, mais F1 é 40 newtons. 40 ao quadrado, F2 é 60. 60 ao quadrado, menos 2 vezes 40 vezes 60, vezes o cosseno de 150. Então, isso vezes o cosseno de 150. Fazendo esse cálculo, é interessante lembrar que eu tenho que tirar a raiz disso tudo depois, tá? Então, eu vou calcular, né, isso aqui e tirar a raiz, porque eu tenho um quadrado aqui do outro lado. Então, calculando isso tudo, eu vou obter que essa força resultante 1 é 96,73 newtons. A partir disso, o que nos resta agora é continuar esse cálculo, né? Continuar aqui no sentido de fazer a segunda parte. Mas observem antes disso que nesse desenho logo ao lado eu tenho esse ângulo preto que é 150, mas eu tenho aqui outros dois ângulos que eu não sei quais são. E eu preciso saber pelo menos um deles, porque esse vetor verde, ele faz um ângulo com a horizontal. Então, para mim é relevante descobrir qual é esse ângulo para que eu consiga determinar um outro ângulo que está interno ali, porque na sequência desse cálculo, talvez a lei dos cossenos não seja o melhor caminho. Então eu posso usar a lei dos senos. Na verdade, eu vou precisar da lei dos senos primeiro. Então eu vou fazer esse desenho aqui maior para a gente observar o seguinte. Eu tenho aqui três ângulos, né? O 150 que a gente já conhece,
né? Aqui eu vou ter F3 e aqui eu vou ter a minha força resultante que eu quero. Aqui eu tenho 30 graus. E aqui nesse meio, que é o ponto. Eu estou fazendo essa linha tracejada para a gente perceber o seguinte. Eu tenho aqui uma divisão, né? Eu tenho esse ângulo pequeno e eu tenho esse outro ângulo aqui externo. Eu vou chamar de beta esse aqui, vou chamar de alfa esse outro, e a partir disso a gente vai fazer algumas considerações agora. Eu tenho aqui uma outra coisa que a gente sabe é que o vetor F3 ele faz um ângulo de 60 graus aqui, ó. Então, a partir disso eu sei que esse ângulo interno aqui é 30. Isso está dado aqui na figura, tá? Ó, tem 60, esse 60. Então, por lógica, isso aqui é 30. E aí me resta saber esse pedacinho de ângulo que está aqui, que é θ. Então, esse é o nosso objetivo. Se a gente fizer uma relação angular ainda aqui, observem que do vermelho, do tracejado vermelho até o tracejado preto, eu tenho 90 graus. A consequência disso é que eu teria um ângulo de 90 aqui, então eu teria um ângulo de 60 aqui. Então, por lógica disso, eu tenho que θ mais alfa é igual a 30 graus. Descobrindo aqui qualquer um dos dois, eu consigo descobrir qual é. Na verdade, eu preciso descobrir alfa para saber quem é θ, né? O nosso objetivo é chegar em θ. Passos para isso. Uma das opções é usar a lei dos senos no triângulo menor, que é o triângulo verde com vermelho, né? Do F1 e F2 aqui. Na verdade, aqui eu escrevi F2 e F3. Então, F1 e F2, usar nesse triângulo a lei dos senos, eu consigo descobrir o ângulo alfa ou o ângulo beta. Qualquer um dos dois é relevante. Na verdade, em algum momento eu vou precisar descobrir beta, né, para descobrir esse outro ângulo associado aqui, que eu já vou até chamar de delta. Então, vamos lá. Vou usar a lei dos senos para descobrir o ângulo alfa. É uma opção. Mas para isso a gente pode tentar determinar beta também. Então vamos nesse caminho primeiro. Vamos determinar beta, já que em algum momento ele vai ser necessário. Para isso, eu vou usar a seguinte relação. Eu conheço o ângulo de 150 e eu quero determinar beta. Então, o F2 está voltado para o ângulo beta. Então eu vou escrever isso, ó. F2 seno de beta vai ser igual à força resultante sobre o seno de 150. Força resultante 1, no caso, né? Porque são as coisas que eu sei. Então, a partir disso, o que eu tenho? Eu quero descobrir beta, então eu vou colocar o seno de beta em cima. V vai ser igual a F2 vezes o seno de 150 dividido pela força resultante 1. Então, isso vai ser o seno de beta. Observem que, para descobrir beta, eu vou precisar de uma função inversa. Então, eu vou usar o seno inverso disso aqui. Que é o seno a menos 1. Então, fazendo esse cálculo, isso vai dar 18,1.
graus. Então, beta é igual a 18,1. Descobrindo beta, eu já sei quem é alfa, né? Porque a soma desses ângulos dá 180. Então, eu não preciso fazer outra conta para descobrir quem é alfa, tá? Pode ser feito? Pode, mas não tem necessidade nenhuma, né? Afinal, o que eu tenho é que, escrever aqui, 180 é igual a beta mais alfa mais 150. Então, a partir disso aqui eu descubro quem é alfa. 150 mais 18 vai dar 168,1. Então, a partir disso, 180 menos 168,1 vai dar 11,9. Então, alfa é 11,9. Então, a partir disso, eu descobri quem é alfa. É 11,9 graus. Poderia refazer a lei dos senos, tá? E descobrir alfa. E vou escrever só por uma questão de deixar isso mais completo. Então, observem que se eu fosse calcular alfa, desse jeito que eu fiz ali, eu teria o seno inverso de... teria o seno inverso da força resultante 1 vezes o seno de beta dividido pela força 2. Né? Observe que eu reescreveria isso aqui da seguinte forma: a força 2, o seno de beta eu deixo. Né? Agora, ou melhor, aqui não seria a força resultante 1, né? Seria a força 1. Isso. Aí, a partir disso, eu descobriria a mesma coisa, né? 11,9 graus. A partir disso, onde nós chegamos? Nós chegamos ao ponto de descobrir quem é θ. Né? Θ é 30 menos alfa, que é 11,9. E isso vai dar 18,1. Que basicamente é igual a beta. Então, a alfa é igual a θ. Ou melhor, beta é igual a θ. Né? E uma outra forma da gente ver isso também, que é bastante lógica, que é a seguinte. Por uma questão geométrica, tá? A gente não precisava ter feito essa conta. Observem que aqui eu tenho o vetor verde. Então, se eu estender ele, eu teria essa reta. Eu tenho uma horizontal aqui com beta e eu tenho uma horizontal com θ. Esses ângulos beta e θ, eles são iguais. É como se eles fossem opostos pelo vértice. Né? Se eu prolongar esse verde aqui, ó, se eu prolongar ele aqui, eu vou ter o ângulo beta aqui. Então, beta e θ são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, não requer todo esse cálculo que eu fiz. Mas fazendo da forma mais específica possível, para não deixar nenhuma possível confusão. Bom, ok? O que vocês estão vendo até o momento? Nós estamos mexendo com ângulos, né? E usando as leis dos senos e cossenos para conseguir chegar ao nosso objetivo. Bom, agora eu tenho esse ângulo aqui, que basicamente é 30 mais θ. 30 mais θ vai ser 30 mais 18,1, 48,1. Né? Então, esse é o ângulo que eu vou usar para calcular a lei dos cossenos de novo e descobrir a força resultante geral agora, que é essa daqui. Então, essa força resultante geral ao quadrado vai ser igual a força resultante 1 ao quadrado mais a força 3 ao quadrado menos 2 vezes
a força resultante 1 vezes a força 3 vezes o cosseno de 30 mais θ, escrevendo isso de forma algébrica, tá? Para deixar isso bastante visível. Então, a partir disso eu tenho que essa força resultante é a raiz quadrada, né, da força resultante 1, que é 96,73 ao quadrado, mais a força 3, que é 100 ao quadrado, menos 2 vezes 96,73 vezes 100 vezes o cosseno de 48,1. Fazendo essa conta, tirando a raiz, nós vamos obter 80,23 newtons. Bom, acabou? Teoricamente sim, mas falta a gente descobrir o seguinte: qual é o ângulo que essa força resultante faz com a horizontal? Esse ângulo é esses dois aqui, ó, delta mais beta. Então, beta eu já sei, me falta saber delta. Como que a gente pode fazer isso? Lei dos senos. Então, observa que eu já sei um ângulo, que é esse que eu escrevi aqui, θ mais 30, que na verdade já vou substituir pelo seu valor, né? Que é 48,1. Então, sei um ângulo, sei 3 lados, eu consigo descobrir o outro ângulo. E aí eu vou fazer isso da seguinte forma. A força resultante 2, ela está... Melhor, não 2, né? A força resultante geral, ela está voltada para o ângulo 48,1. E a força 3 está voltada para o delta. Então, a partir disso, a gente pode escrever que delta é igual ao seno inverso de F3 vezes seno de 48,1 dividido pela força resultante. Bom, calculando isso, eu vou ter que delta é igual a 68,1. Então, agora o que eu preciso é somar delta com beta. Então, delta mais beta é... Primeiro, onde está beta, né? Beta está aqui, 18,1. Então, 68,1 mais 18,1. E isso vai dar 86,2 graus. A partir disso, a gente pode escrever, né? A força resultante é 80,23 newtons com 86,2 graus. Então, observem essa forma que eu escrevi, que eu vou trazer isso aqui de forma separada. Uma forma de escrever uma força é colocar a sua intensidade, colocar esse símbolo de arroba e o ângulo, 86,2 graus. Com isso eu determinei a força completamente. Inclusive posso decompor ela em componentes vetoriais, horizontais e verticais. E ainda, no caso da nomenclatura desse livro, ele traz aqui um símbolo de ângulo, né? Se a gente ampliar, ele está fazendo isso aqui, ó, duas retas se encontrando e uma seta dando a direção do ângulo. É uma forma de escrever, mas como nós sabemos que sempre estamos partindo da horizontal no sentido anti-horário, isso daqui é suficiente. Bom, e a gente pode visualizar, né? Que aconteceu com essa força? Ela vai ser uma força, e aí eu vou fazer isso aqui lá no desenho. Em relação à horizontal, observem que eu tenho duas forças para a direita e uma para a esquerda. Então ela vai ser uma força de 86 ,,
76,2 graus. Mais ou menos isso. Então, quer dizer, fica uma força praticamente vertical. Então, essa é a força resultante que foi associada dentro desse exemplo. Então, a gente vê que no desenho aqui, ó, aqui é 77. Então, essa força mais aqui. Aqui, ó. Aqui que estaria a força. Então, precisaria puxar essa intensidade aqui. Basicamente é isso. Mas enfim, vou deixar esse desenho aqui porque depois eu mando para vocês, né? Esse foi o primeiro exemplo. Eu estou fazendo de uma forma bastante específica e até devagar para que vocês consigam perceber todos os detalhes. Bom, segundo. No segundo aqui ele diz: eu tenho duas pessoas que aplicam forças para empurrar a estrutura de um brinquedo em repouso no pátio. A mulher em A aplica uma força na direção A negativa e o homem em B aplica uma força na direção B, com o objetivo de produzir uma força resultante de 250. Então é basicamente o que está no desenho. Eu tenho uma pessoa em A empurrando para a esquerda, uma pessoa em B empurrando na vertical. A força resultante disso precisa ser 250. Determina as forças que as duas pessoas devem aplicar, expressando os resultados como vetores. Bom, o que a gente vê? Você só tem um número, que é o 250 newtons. E você não tem mais nada. Basicamente tem um ângulo. Mas temos informações. Observe o seguinte. A pessoa em A empurra para esquerda. A pessoa B empurra na vertical, 90 graus. E a soma disso precisa ser 250. Então quer dizer, a gente já tem informações suficientes, ó, porque eu tenho o ângulo disso, eu tenho aqui a força resultante, que é 250 newtons, e eu tenho as direções, vertical e horizontal. A partir disso, nós podemos aplicar a lei dos senos, sendo assim muito específico nessa aplicação, né? Porque aqui eu tenho um ângulo, né, que é 90 graus, porque um é vertical, o outro é horizontal. Então, a partir disso, a gente pode aplicar a lei dos senos. Deixa eu colocar isso mais para o lado. Ok? Então, vamos fazer isso. Vou chamar de FA e de FB. Então, 250 está voltado para o seno de 90. E o FB está voltado para o seno de 30. Então, com isso, nós temos que seno de 90 é 1, tá? Isso aqui é 1. Então, a partir disso, 250 vezes o seno de 30 é igual a FB. Então, FB é igual a 216,5, tá? Em módulo. Agora, a mesma coisa a gente pode fazer para descobrir FA. Mas existe uma outra opção, tá? Que é mais intuitiva, que seria basicamente calcular o cosseno de 30 vezes 250. Mas eu vou manter a regularidade do que a gente está fazendo. E eu vou fazer isso porque em outro momento a gente vai fazer esse tratamento, né? Então, mesma coisa, tem 250 dividido pelo seno de 90, só que agora isso vai ser igual a FA dividido pelo seno de 60.
Por que 60? Porque tem 30 mais 90, sobrou 60. Então, de novo, isso vai ser igual a 250 vezes o seno de 60, que é igual a FA em módulo, tá? De novo. E isso vai ser igual a 125 newtons. E eu estou dizendo em módulo pelo seguinte. Observem que FA é voltado para a esquerda, então ele é negativo, porque o eixo está dado aí na figura. Então FA é 216,5 newtons em I, né? Ou dessa forma aqui, né? Newtons. E FB, como ele está voltado para cima, realmente ele vai ser positivo em J. Então essa é, na verdade, que a gente calculou. Observem que não foi somente a força necessária para que A e B resultem em 250, mas foram as componentes, né? Como eu tenho só uma força, só uma resultante, a força que o indivíduo A e B precisam fazer basicamente são as componentes da força resultante. Então aqui eu tenho componentes vetoriais. Na verdade foi uma temática que eu não falei na parte teórica, mas toda vez que eu tiver uma força e eu quiser saber quais outras duas forças somadas de forma vetorial resultam nessa primeira, eu tenho componentes vetoriais. Então FA e FB são as componentes vetoriais da força resultante de 250. Na segunda parte, que na verdade não é nem a segunda parte, né? Esse aqui é o exemplo 2.2. E aqui eu tenho o exemplo 2.3. E aí ele diz o seguinte, né? Repetir o exemplo 2.2 e determinar as forças que as duas pessoas precisam aplicar nas novas direções A e B de forma a produzir uma força resultante de 250. Então basicamente é a mesma coisa, só que agora a gente precisa modificar. A gente precisa não, né? Foi modificada a direção. Então vamos redesenhar. E eu tenho aqui a força resultante, que é 250. E agora eu vou fazer as forças em A e em B. A força em B, a força em A ela é horizontal, né? Então ela é aqui. Vou desenhar isso de azul. E a força em B, ela faz 45 graus. Então ela precisa fazer 45 graus. É lógico que aqui eu estou desenhando em escala, né? Eu consigo ver qual é a... Inclusive aqui já dá para ver que diminui um pouco, né? Eu consigo ver quais são os ângulos, né? Mas aproximadamente a gente poderia fazer de outras formas. Então, a partir disso, ó, o que nós vemos? Novamente eu entrei naquela história do método ponta-cauda. Eu tenho aqui FA e eu tenho aqui FB. Então, ponta-cauda. E eu tenho a resultante que eu já sei que é 250. B faz 45 graus, que é horizontal. Como B está aqui, isso é 45. A faz 30. Então, o A já está dado. Da mesma forma que estava no exemplo anterior. A partir disso, só aplicar a lei dos senos e dos cossenos e obter a resposta. Então, vamos fazer isso. 250 está voltado para 45. E FB está voltado para 30. Então, com isso eu tenho que FB vai ser igual a 250 vezes o seno de 30 dividido pelo seno de 45. É interessante que
Eu vou até arrastar isso aqui para o lado para fazer de uma forma um pouquinho mais específica. Nós sabemos que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 30 é meio. Então eu consigo simplificar isso aqui. E aí vai ficar só o raiz de 2 embaixo. Então 250 dividido por raiz de 2. E isso vai dar meu FB, que é 176,8 newtons em módulo, tá? E por que em módulo? Porque eu não estou com o componente vetorial dele. Para FA, eu tenho um outro ângulo aqui, né, que a gente não determinou qual é esse ângulo, né? Mas é muito fácil. 45 mais 30 dá 75, menos 180 é 105. Então, ele está voltado para o ângulo de 105 graus. E aí eu posso usar agora qualquer um dos dois, tá? Basicamente é irrelevante. E aí, o que nós vamos fazer é utilizar qualquer um dos dois. Então eu vou pegar o FB. FB seno de 30. Isso vai ser igual então a FA, que é igual a FB. Eu vou manter a parte algébrica. FB vezes o seno de 105 dividido pelo seno de 30. Então, calculando isso, nós obtemos 341,5 newtons. Tomando os eixos novamente, né, o A e B, observem que FA, vou escrever aqui na ponta, ele é igual a menos 341,5 newtons, né, em I, no caso. E o FB, ele aponta para a direita e para cima, então ele é positivo, então 176,8 newtons. Com seus respectivos ângulos, né? O A já é dado que é 45 graus. E o B, qual é o ângulo? Não é zero, né? Percebam que, na verdade eu troquei aqui, né? O B, que está aqui, ele já é dado 45. E o A não é zero, tá? É 180. Porque o A aponta não para a direita. O A aponta para a esquerda, né? Tá aqui, ó. Então, não é zero, é 180 graus. Bom, vamos seguindo. Agora com esse exemplo aqui. Deixa eu subir ele. Estamos em 2.4. 2.3, então agora 2.4. Então vamos ver o que diz aqui. Um trator encontra-se atolado na lama e o operador planeja usar um caminhão posicionado no ponto A para puxá-lo e desatolá-lo. Então eu tenho aqui um trator. Esse trator está preso e ele precisa ser puxado por um caminhão A para ser retirado desse lugar. Se uma força de 1.800 newtons na direção do chassi do trator, que é a direção OB, né, é suficiente para desatolá-lo, determine a força que o caminhão deve produzir no cabo e determine também a porção da força que o cabo faz perpendicular à direção do trator, visto que nas condições que estão, ele tenderá a incliná-lo. Então observe o seguinte, a força aplicada para desatolar esse caminhão deve ser uma força OB de 1.800 newtons. Então eu tenho uma força aqui OB que é igual a 1.800 newtons. Essa é a força necessária para desatolar o caminhão.
E a pergunta que ele faz é: determine a força produzida no cabo. Então, o cabo é o cabo OA. Então, qual é a força produzida nesse cabo? E outra pergunta que ele faz é: existe uma força que ela é perpendicular, né? Ou melhor, existe, né? Qual é essa força perpendicular que atua aqui nesse caminhão? Então, essa é a proposição feita. Então, como vocês já devem ter percebido, precisamos desenhar. A força OB basicamente é a força resultante desse problema, e ela tem 30 graus. Depois disso eu tenho uma força OA, que já é dada aqui a sua direção, que é 0. Mas ele quer saber se existe uma força, ou melhor, qual é a força OC, né, associada nesse problema, que é perpendicular à trajetória aqui. Então vejamos o seguinte: eu tenho aqui 1800, eu tenho aqui uma força perpendicular, que eu vou escrever dessa forma mesmo, e eu tenho a força OA. Na verdade, a força resultante é a força OA, porque essa é a força que vai dar o caminho, né, que o caminhão vai traçar. Porque observem que ele não pode atravessar as árvores, né? Então, a força que vai resultar dessas aplicações vai ser a própria OA. Só que ela tem componentes, uma componente vertical e uma componente horizontal. No caso aqui, não é necessariamente vertical e horizontal por causa do eixo, né, que nós estamos tratando, mas dá para virar, né? A gente consegue pegar esse desenho e virar. E aí sim vão ter uma força horizontal e vertical, que na verdade são forças paralelas à direção OB e ortogonais à direção OB. Bom, de qualquer modo, o que nos resta é aplicar a lei dos senos, lembrando que aqui já está dado um ângulo de 30 graus, e a partir disso descobrir qual é essa força resultante à força também perpendicular. Então, a partir disso, aplicando a lei dos senos, de novo, né? Ali tem um seno de 30 graus, melhor, de 90, então isso é 1. Mas eu vou fazer de novo de uma forma mais específica, tá? Então a força OA, que é a resultante, ela está virada para o seno de 90, e o 1800 está virado para o seno de um ângulo aqui, né? Qual ângulo é esse? 60. Porque 90 mais 30 vai dar 120, para 180 falta o 60. Né? Visto que o 1800 está virado para esse ângulo aqui. Então, a partir disso, nós temos que essa resultante OA, ela é igual a 1800 dividido pelo seno de 60. E isso vai dar 2078 1078,5 newtons. Mesmo processo nós fazemos para a força perpendicular. Então essa força está virada para o seno de 30. E aí de novo nós podemos usar qualquer uma das outras duas. Eu vou usar o 1800, né, que ele está virado para o seno de 60. Aí lembrando, seno de 30 é meio, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e aí dá para simplificar, mas também a gente pode ir para o resultado direto, né? Então a força perpendicular vai ser 1039,5 newtons. Existe outra forma de fazer isso. Na verdade, existem outras duas formas de fazer isso que eu vou só escrever aqui. Então, na primeira,
eu vou usar a seguinte relação. Ft, ou melhor, F perpendicular é igual a hipotenusa vezes o seno de 60, né? Que basicamente não foi o que a gente usou, né? É outra coisa. E quando eu olho para outra, que vai ser aqui o FOA, aí eu tenho as opções de usar qualquer um dos dois lados, né? Então eu posso usar tanto esse quanto esse. Mas é interessante uma outra visão, que é o seguinte: o FOA ao quadrado é igual ao 1800 ao quadrado mais a perpendicular ao quadrado. Então essa é uma outra visão. E uma outra ainda, para calcular a perpendicular agora, é a seguinte. Eu tenho que essa força perpendicular, ela é a raiz quadrada de FOA ao quadrado menos 1800 ao quadrado. Então, é uma outra visão para a gente calcular qual é essa perpendicular. Bom, o que nós vemos temos várias formas de interpretar este problema. Então, essa foi a parte A, na verdade, né? E aí ele traz uma outra pergunta, que no caso é uma pergunta mais qualitativa, né? Qual seria a posição ideal se não tivesse nenhuma árvore aqui nesse desenho? A posição ideal seria em B, né? Isso é muito lógico. Bom, então esse foi o 2.4. Então agora vamos para o 2.5. O 2.5 é o último. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: repita o exemplo 2.4, só que agora com 2 caminhões para livrar o trator que está preso na lama. Assim pode-se evitar que o trator se incline. Para desatolar o trator, os 2 caminhões devem produzir uma força combinada de 1.800 newtons na direção do chassi dele. Isso é na direção OB. Então, na parte A, um caminhão é posicionado em A e o segundo é posicionado em C. Determine as forças do cabo de forma que não haja nenhuma força perpendicular à direção do trator. Então, basicamente, o que a gente quer saber é, somando a força que atua na direção OA com a força que atua na direção OB, eu preciso obter somente uma força que seja, ou melhor, eu preciso obter uma força que não atue de forma perpendicular à direção do chassi. Então eu preciso obter uma força nessa direção resultante, uma força na direção OB, que é uma força paralela, né, à direção do chassi. Então, para isso, nós desenhamos de novo essas forças, né? A força OB, ela está no 30 graus que está desenhada ali embaixo. A força OA, ela é horizontal, né? Não existe muito mistério nisso. Eu vou desenhar ela de azul. E a força OC, ela faz 45 graus com a horizontal, mas medindo no sentido negativo aqui, né? Então, na verdade eu teria isso aqui. Então quer dizer que essa força tem que vir mais para cá. E essa daqui ela é um pouquinho maior.
Bom, a partir disso, então, deixa eu só colocar uma outra cor nela. Que nós temos. Aqui eu tenho 45 graus. Aqui eu tenho 30, né? E observem que não é igual ao anterior, tá? E aí o que me sobra aqui é 105. Então, o que nós temos já determinado é que essa força é 1800, essa é a força OC e essa é a força OA. Então, a partir disso, determinar as componentes vetoriais, né? Que não é difícil de novo, é só aplicar a mesma lei. Observa que aqui ele tem mostrado na figura de baixo quais são as forças e as suas reações, né? Então eu tenho uma força OC, onde é a força de O em relação a C, e a força CO, né, que seria a força em C devido a O. Mas enfim, isso a gente vai tratar mais especificamente quando nós tivermos as reações. Então, a partir disso, lei dos senos. 1800 voltado para 45. FOC voltado para 30. E FOA voltado para 105. Agora, a partir de dois conjuntos, a gente consegue determinar as duas forças, ok? Então, o primeiro conjunto é este, e a partir disso eu descubro a FOC e eu posso usar a segunda, ou então usar este com este. Qualquer situação, de novo, nos leva ao mesmo resultado. Então, primeiro FOC, eu tenho 1800 vezes o seno de 30 dividido pelo seno de 45. E em segundo, eu tenho FOA igual a 1800 vezes o seno de 105 dividido, ou melhor, vezes o seno de 45. Não. É vezes 105 mesmo. Dividido pelo seno de 45, né? Então, observe o que eu fiz. Na primeira relação, isolei FOC, multipliquei por seno de 30. Na segunda, isolei FOA, multipliquei por seno de 105. Então, a partir disso, eu tenho FOC e FOA. Então, o FOA, OC, né, é 1273 newtons e o FOA é 2459 newtons. Então, eu consegui obter a intensidade de cada uma delas. Na parte B, ele diz o seguinte: determine o ponto C', onde o caminhão originalmente no ponto C deveria ser posicionado de forma que não haja nenhuma força perpendicular à direção do trator e a força no cabo do caminhão seja a menor possível. Então, basicamente é a mesma ideia, né, onde eu preciso... Eu tenho dois caminhões e eu preciso determinar agora... Vou até escrever aqui que essa é a parte A e aqui a B. E aí eu preciso determinar agora o seguinte: qual é a menor força OC que permite que esse caminhão seja puxado com essa força de 1800, de modo que não tenha nenhuma força perpendicular atuando nele. Então essa é a ideia. Como que nós podemos fazer isso? De duas formas. Uma mais fácil, outra mais difícil, mas de qualquer modo as duas são analíticas, tá? Na verdade tem três formas de fazer isso. Então eu vou fazer primeiro por uma análise. Observem essas
primeira equação que a gente escreveu, né? Que eu tenho ali essa lei dos senos, onde eu tenho 1800, ou melhor, eu tenho FOC igual a 1800 vezes o seno de 30, que não se altera, e agora eu divido por um seno que eu vou chamar de seno de θ, né? Por quê? Porque agora nessa parte B, na parte B, esse ângulo é desconhecido, então eu vou chamar ele de θ. Né? Por quê? Porque esse ponto aqui é o ponto C, tá? Então aqui eu tenho C, aqui eu tenho A e aqui eu tenho O. Só que agora o C não é necessariamente mais esse C ali, né? Qual é a posição desse C? Eu não sei mais. Então a partir disso eu preciso determinar, por isso o ângulo θ. Né? Qual o ângulo que vai ser feito ali? Aí nós podemos fazer algumas análises, né, que eu vou colocar aqui do lado. O seno de zero é zero. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 90 é 1. Tá? Então, de forma ainda mais específica, raiz de 2 dividido por 2 vai dar 0,7. Aproximadamente, né? Então o que a gente vê? Se eu dividir por... Se o meu ângulo for zero, eu vou dividir por zero. Então eu não posso usar isso. Se o meu ângulo for 45 graus, o que vai acontecer? Eu vou dividir por um número fracionário menor do que 1. Então, qualquer divisão desse tipo, eu vou aumentar a força OC. Então, quer dizer, isso aqui não rola também. Se eu dividir por 1, ele dá ele mesmo. E aí, por que essa é a minha opção? Qualquer número menor do que 1 vai ser um número fracionário entre 0 e 1, e esse número sempre vai aumentar a força OC. Então, o melhor ângulo possível é 90. Então, a partir disso, eu determinei duas coisas simultaneamente. O meu ângulo é 90 e, a partir disso, eu consigo determinar qual é a força OC. Embora ele não pede, né? Ele não pede, mas dá pra gente fazer. Né? Seno de 30 é meio, então a força é 900. Então eu tenho 900 newtons com um ângulo de 90 graus, tá? Essa é a melhor força que minimiza essa situação. E aí ele traz também uma solução geométrica que eu deixei aqui embaixo. Na verdade, no livro ele resolve de forma geométrica, né, que é essa daqui. E aí vamos analisar essa solução também. Tá em libras, libra força, né? Porque na versão original do livro eles usam libras, que foi algo que eu comentei em algum momento aí atrás. Então observem o seguinte. Essa é a paralela que nós já tínhamos, né? Que está aqui em cima, que é o 1800, que dá 400 libras. Essa é a OA, né? No caso aqui, observem que OA é dependente de OC, tá? E até por esse motivo nós fizemos esta determinação, não essa. Então a gente excluiu OA, porque observem que a partir de OC agora eu vou determinar OA. Então aí eu vou modificar o valor de OA, né, em função de OC. Mas nessa análise geométrica, olha o que ele fez. Ele colocou 3 angulações. Então numa primeira, esse ângulo aqui, ele vai estar entre 90 e 0, né? Menor do que 90 e maior do que 0. Então observem que o tamanho do vetor é 1.
Nessa opção aqui, de novo, ele agora vai ser maior, né? Maior do que 90. Mas aí lembrem-se que a função seno é uma função harmônica, então nós voltamos aos mesmos valores. E aqui, olha, observe que o tamanho também é maior. Quando ele está em 90 graus, é o menor vetor proporcional. Então, essa é a opção, 90 graus. E aí, de forma matemática, nós vemos isso, né? 90 graus é o vetor que vai dar a menor intensidade possível. Então, a partir disso, nós podemos também determinar quem é FOA. E a partir disso, observem que vai ser importante, né, usar o FOC para determinar o FOA, porque senão nós vamos acabar numa outra situação, porque a princípio, na verdade, nós temos duas informações que não sabemos, né? Nós não sabemos, através da lei dos senos, nós não sabemos mais qual é esse ângulo aqui também, ó. Esse ângulo aqui na parte B, ele é um ângulo beta qualquer, né? Você já não sabe mais, ele não é mais 105. Observem, isso é importante. Eu vou até fazer melhor. E eu vou copiar essa figura aqui para baixo. Né? Porque aqui nós vamos fazer o que é relativo à parte B. Então agora, ó, não tem mais um ângulo que é determinado, né? Esse aqui é um ângulo beta e esse aqui é um ângulo teta qualquer. Então, como eu já descobri que OC é 900 newtons, é possível usar a lei dos cossenos para descobrir FOA. Então, FOA ao quadrado vai ser igual a 1.800 ao quadrado mais 900 ao quadrado menos 2 vezes 1.800 vezes 900 vezes o cosseno de beta, né? E aí o que a gente percebe? Não sabemos qual é esse ângulo beta a princípio, né? Porque nós já determinamos quem é teta. Teta é 90. Então, beta precisa ser 60. Aí sim, a partir disso, como beta é 60, eu posso usar essa lei dos cossenos. E também agora eu posso usar novamente a lei dos senos. Só que eu vou modificar o 105. Não é mais 105, né? Ele vai ser 60. Bom, e aí, só para colocar o valor aqui, pelo menos o valor que está no livro, né? É 1559 newtons. Observem que muitas dessas especificações que eu estou fazendo, elas não estão escritas, tá, no livro. E até por isso que eu estou trazendo os exercícios resolvidos. Foram só 5, mas estamos em 1 hora de aula. Bom, esses são os exercícios resolvidos do nosso livro. Agora, na terceira parte, nós começamos a diversão. Nós vamos resolver alguns problemas. Eu vou priorizar os mais difíceis. Vocês vão observar no livro que eles têm temperatura. Então, os que têm 1 pontinho de temperatura são os fáceis. Os que têm 2 são médios. E os que estão com o termômetro cheio são os exercícios difíceis. No caso aqui do capítulo 2.1, nós temos os 15 e 16 difíceis. Os outros são médios ou fáceis. Então, começamos de forma tranquila. Então, na próxima parte, nós resolvemos esses exercícios.